crianças, bom dia, né? A nossa aula de hoje é de português, das páginas 118 a 122 sobre verbo, né? O que é o verbo? Chamamos de verbo, gente, as palavras que indicam ação, estado ou fenômeno da natureza, né? O verbo, ele se flexiona em pessoa, números, modo e o tempo. Pessoa e número, né? Aqui a tia colocou um exemplo, ó. Débora entende muito bem vários idiomas. Lembrando, gente, que esse verbo aqui está na terceira pessoa do singular. Quem? Débora. Primeira pessoa é eu, segunda pessoa tu, terceira pessoa do singular ele ou ela. Observe que o ela substitui o nome Débora. Ela entende muito bem vários idiomas. Então, está na terceira pessoa do singular, a palavra Débora. Olha o outro exemplo. Nós iremos o mais rápido possível. Primeira pessoa, né, do plural. Nós, vós, eles e elas. Aqui está em nós, então é a primeira pessoa do plural. E também, gente, existe os modos, né? Os modos são o verbo, né? São os tipos de verbo. Por exemplo, ele se divide em indicativo, subjuntivo, imperativo. O imperativo pode ser afirmativo e negativo. Gente, o indicativo, ele vai indicar, esse daqui, ele vai indicar uma ação de modo preciso ou certo. Por exemplo, passei o Natal com meus familiares e amigos. Eu estou indicando, né, que eu passei o quê? O Natal. Com quem? Com meus familiares e amigos. Já o subjuntivo, ele indica um desejo, uma dúvida, uma possibilidade. Exemplo, se você não morasse tão longe, visitaria mais? Quer dizer assim, uma possibilidade, ele tem desejo de quê? De visitar aquela pessoa, mas como mora muito longe, então não pode. Ao mesmo tempo existe assim um desejo, uma possibilidade, às vezes algo impossível que você não pode fazer. Já o imperativo, ele se divide em dois, como a tia afirmou, afirmativo e o negativo. Gente, o imperativo, ele indica uma ordem ou um pedido. O normal, arrume seu quarto, por favor, faça isso. Vá lavar os pratos, quer dizer, uma ordem, né? Já o modo imperativo, também ele pode ser o afirmativo e o negativo. Já o afirmativo é aquele que dá uma ordem exata. Exemplo, estude muito, meu filho, esse é o caminho para o seu sucesso. Eu estou dando uma ordem para que ele venha estudar, dando uma certeza de algo profundo para ele. Então, ó, um imperativo afirmativo. Já o imperativo negativo, na frase, gente, não tem mais nenhuma dúvida, sempre vai ter um não. Quando você vê uma frase com um não no meio, no começo, no meio, no final, é uma frase imperativa e negativa. Exemplo, não brigue com sua irmã. Não vá jogar bola. Eu não quero que você vá aquele passeio. Quer dizer, estou dando uma ordem, já um negócio assim bem sério. Um não na frase é uma frase imperativa e negativa. Aí, gente, também os verbos se dividem em tempos. Presente, que é o que acontece exato no momento. Pretérito, que pretérito é a mesma coisa do passado. Pretérito imperfeito ou mais que perfeito. E o futuro do presente e o futuro. Como é o futuro do presente que está acontecendo e o futuro do passado? Gente, o que indica? O verbo, o tempo, né, também pode estar em quê? Em três tempos, que é esse presente, pretérito, passado e futuro. Gente, o presente indica uma ação que acontece no momento em que se fala. Por exemplo, eu estudo todos os dias. Eu estou afirmando que eu estudo todo dia e hoje é um dos dias. Então, é um presente que está acontecendo. Já o pretérito, que é o pretérito, gente, é a mesma coisa de
passado, indica uma ação concluída no passado que já aconteceu. Exemplo, Joana ficou muito feliz com a notícia. Ficou, ela recebeu a notícia, então ela ficou muito feliz. Ontem o passeio foi maravilhoso. Quer dizer o quê? O que aconteceu ontem já passou. O passeio foi maravilhoso. Gente, já o pretérito imperfeito, ele indica uma ação que foi concluída no momento em que outra ação estava ocorrendo. Exemplo, sempre encontrava desculpas para não comparecer à reunião dos pais. Quer dizer, gente, é um pretérito, é um passado que aconteceu, mas um passado imperfeito, que nesse passado ela encontrou desculpa para não comparecer. Comparecer aonde? A reunião, ó. Sempre encontrava desculpa para não comparecer à reunião de pais. Quer dizer, são coisas que aconteceram e essa pessoa, essa mãe ou esse pai nunca foi para a reunião porque encontrava desculpa. Então é um pretérito imperfeito, quase sem lógica, né? Porque o certo é um pai ou a mãe por reunião de um filho. O pretérito mais que perfeito, que é? Ele indica, gente, uma ação que ocorreu no passado em relação a outra ação também no passado, tá entendendo? O pretérito imperfeito é uma coisa que aconteceu no passado, mas que tem a ver com outra coisa do passado. Exemplo, ela acabara as tarefas, né, usando suas amigas para pudesse chegar para resolver com ela. Quer dizer que ela estava querendo resolver as tarefas, mas queria que outra ação, ó, que as amigas chegassem para resolver as tarefas com ela, porque ela estava com preguiça. Vocês estão vendo, gente, como é uma diferença? E o pretérito, né? O futuro do pretérito. Gente, como é? O futuro junto com o passado? O que é que isso pode acontecer, né? É que ele em dia ocorrerá uma relação, né, em que vai existir outra ação que ocorreu no passado. Exemplo, daria tudo para saber como foi a viagem deles. Olha aí, daria tudo para saber como foi a viagem deles. Quer dizer, eles já viajaram, mas a pessoa queria saber o que aconteceu na viagem com eles. É uma ação, né? Mas ele queria realmente assim, uma coisa aconteceu no passado, mas ele queria saber o que tinha acontecido para ele ficar por dentro no presente de hoje. Você tá vendo como é as coisas? Gente, essa foi a nossa explicação. A tia ainda tem mais conteúdo sobre isso nas próximas aulas de português. A tia vai explicar agora a tarefa de casa, as páginas 118 a 122 de português. E em seguida tem a atividade de reforço, ok?